Bom, vamos mudar de assunto, falar de um assunto que a Tati nos sugeriu hoje, que eu achei muito bom, aliás. Ai, gente, como eu amo essa menininha, viu? Menininha, tá ótimo. Essa menininha maravilhosa. Para falar, é engraçado, né? A gente vive discutindo e, claro, a gente está evoluindo muito nesse aspecto da igualdade, né, entre homens e mulheres. Mas aí quando você vê, né, o legislativo vai lá, aprova uma lei para que os partidos tenham uma cota X para mulheres, para negros. E aí, esses próprios partidos, todos, não cumprem essa norma. E aí, como se não bastasse, eles ainda vão aprovar uma anistia, ou vão votar a aprovação de uma possível anistia para que eles não sejam penalizados, de não cumprirem a cota que eles mesmos aprovaram. Então, essa é uma... Fui lá eu também dar uma estudadinha, né? Essa é uma decisão do Congresso. Aliás, essa coisa das cotas de gênero, e não são só cotas sobre gênero. E aqui temos um professor que pode nos corrigir se a gente fala bobagem. Tem cota racial também tem. No mesmo pacote. É algo que existe há 30 anos. 30 anos. Você deve se lembrar de duas coisas. Candidatas fantasmas... Um escândalo que estourou nas eleições de 2018. E seu Luciano Bivar dizendo: as mulheres, tem pouca mulher na política porque a mulher não se interessa por política. Por isso que a gente não tem candidata, né? E como disse a Marcela Lorenzetti hoje com a gente no ar, quem é ele para dizer o que as mulheres querem ou não querem? Né? Exato. E o que acontece é o seguinte: para você ter acesso ao dinheiro público, uma parte do dinheiro público que vai financiar a campanha do seu partido, você precisa ter um X% de candidatas mulheres e um X% de candidatos e candidatas negros e negras. Então, eles apresentam, têm acesso ao dinheiro do fundo. Essas pessoas até são registradas, mas elas não recebem R$1 para fazer campanha. Nada. Nada. Isso quando não são fantasmas, né? São inscritas à sua revelia para que o partido tenha acesso àquele dinheiro. E as próprias candidatas que foram inscritas pelo partido não sabem nem o que está acontecendo. Então, como é que as mulheres vão se interessar por política se os partidos são comandados por homens, se os executivos são comandados por homens, se o Congresso é comandado por os legislativos, né? Não só o Congresso Nacional, mas as assembleias legislativas, as câmeras municipais, são todas muito masculinas. E no fim das contas, quem decide o destino desse dinheiro são homens. Exatamente. E aí eu fui fazer uma pesquisa, um relatório chamado Desigualdade de Gênero e Raça na Política Brasileira, da Oxfam Brasil e do Instituto Alziras, divulgado em julho de 2022, mostrou que a paridade de gênero nas prefeituras brasileiras pode levar até 144 anos. Se fosse mantido o ritmo da época do estudo, que possivelmente foi feito ou em 2022 ou em 2021. Sim, recente. Se essa anistia for concedida e os partidos não forem penalizados pelo fato de não terem cumprido essas cotas, esse tempo aqui vai ser maior. Quando a gente fala só de igualdade de gênero, de igualdade racial, 20 anos é um tempo mais curto, mas consideradas as condições da época do estudo. Se eles aprovarem a anistia, ou seja, livrarem os partidos de punição por não terem cumprido uma lei eleitoral, vai ser mais tempo. E aí a gente é obrigada a ver um querido falar: a mulher não se interessa por política. Por que será? Tati, sabe o que é mais doido dessa história? Se a gente olha para o que está acontecendo hoje, tem casos patéticos, tipo o Partido da Mulher Brasileira. Não, isso... Teve uma época que tinha um parlamentar que era um homem, né? Os parlamentares eram 20, também li, eram 24 pessoas 22, que fundaram. 22 homens, 22 homens, 2 mulheres, e a maioria deles usou esse partido como transição, trampolim para outros partidos por causa da lei, para fugir de um artigo da lei eleitoral. Também. Mas veja como os partidos brasileiros são rápidos em aprovar, se não me engano, Marcela, é uma PEC. Não, exatamente, vai anistiar. Para mudar da anistia é uma PEC, ou seja, como é que eles velozmente aprovam um projeto de emenda constitucional para poder garantir a anistia para os partidos por terem descumprido com a lei, enquanto que qualquer outro tema relevante da política brasileira demora anos, meses, para ser discutido e aprovado. Né? A gente está vendo isso acontecer.
Tem duas coisas que me preocupam muito dessa notícia e da situação geral do Brasil sobre gênero e raça. Primeiro, o fato de partidos fraudarem e agora querendo anistiar esse descumprimento da lei pode servir de argumento para quem é contra essas cotas, de dizer, olha, é mais ou menos o argumento como teve no Bolsa Família, como teve em cota racial nas universidades, é o seguinte, bom, se estão fraudando, o melhor é a gente derrubar. Joga a água suja da banheira Claro, com o bebê dentro. Com o bebê. Assim, sem então isso me titubear. preocupa muito, porque existem estudos mostrando que paridade de gênero na política melhora a política, que paridade racial, ou pelo menos que alguma diversidade racial, melhora a qualidade das decisões tomadas ao fim e ao cabo no legislativo. Ou seja, as evidências não faltam. É claro que tem muita gente que não acredita em ciência, então tanto faz. Mas assim, para os que acreditam, eu acho que é importante que a gente insista que um país governado por mais mulheres é um país que tem decisões sensivelmente melhores em várias áreas. E a gente tem exemplos pelo mundo, né? Pelo professor? mundo, né? Eu penso na Jacinda Ardern, por exemplo, que Direto. renunciou recentemente, mas ela foi Porque uma não ministra... aguentou, porque tem isso também, não adianta colocar as mulheres, tem que dar condição para que elas fiquem Claro, lá, claro. né? Então esse é o primeiro problema. Assim, a gente vê pelos dados, sejam anedóticos ou sejam, né, generalizáveis, que as mulheres e a diversidade racial, a diversidade em geral, ela tem impactos positivos sobre o processo legislativo, então isso não deveria estar em questão, mas de novo, quando a gente vê uma notícia dessa, parece que a coisa volta para trás. E tem uma outra questão também que é o seguinte, não adianta, como você bem lembrou, não adianta nada você estabelecer cotas sem garantir condições mínimas que vão desde a base. É claro que, se você parar para pensar, negros e mulheres têm menos interesse na política partidária, porque a política no Brasil é coisa de família quatrocentona, é coisa de pessoas que estão na política há muito tempo. Mas para lá disso, as pessoas que têm interesse, elas não conseguem. Não conseguem. Elas são barradas de entrada. Elas Exato. não têm voz dentro dos partidos, elas não são levadas a sério dentro. E aqui a gente está falando de 2 grupos minorizados, mas a gente pode ampliar isso Claro, para um leque LGBT, imenso. Porque não adianta Sim. você Entendeu? só enfiar a pessoa lá, né? Você tem que dar condição pra ela. Inclusive, exatamente essa PEC que vai ser votada hoje. Aliás, essa PEC tem apoio de todos os partidos, do PL ao PT. Exatamente. Todos. Porque Talvez o Novo vote contra, porque o Porque Novo não foi o usou único que não usou. fundo, é. e aí, esse fundo foi em relação a 2022, por isso que teve esse balanço todo aí. E, aliás, você vai vendo umas coisas bizarras que eles usaram dinheiro público, né? Eles receberam, os partidos, 6 bilhões de reais no ano passado. É uma prestação de contas que não houve, de dinheiro que aconteceu e que foi gasto com carne, com sei lá Helicóptero. o quê. Tem assim, reportagem. não, mas a gente vai aprovar aqui uma PEC da anistia e aí tudo isso Aí a o gente TSE apaga. não pode fazer nada sobre Nada. isso. É muito louco, exatamente isso que vai acontecer amanhã, no Congresso Nacional, perto de você. Acompanhe na televisão, porque deve aparecer na TV Câmara, TV Senado, então pelo menos certeza. é bom que a gente crie esse hábito também de acompanhar e pressionar. Os parlamentares em quem você votou, se você acha isso um absurdo, escreve para eles, né? Eles precisam sentir que as pessoas que colocaram eles lá estão insatisfeitas com essa ou aquela decisão que se pretende tomar, né? Não, e assim, isso a gente tem feito muito pouco, eu acho, né? Muito. Cobrar os nossos representantes. Acho que desde nunca, né? E aqui ninguém tá falando pra ir lá na porta da casa, jogar cocô na parede, não é nada disso. Não, rede social mesmo. Rede social. Manda e-mail, vai lá, marca no manda um Twitter. e-mail, exato. Eu me lembro, Tati, o Marcelo deve se lembrar também do caso da Isa Pena, que é deputada estadual, Sim. que foi assediada, foi Vergonhosamente. Imagem ali, vergonhosamente, assédio explícita. físico, sexual. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo protelou o quanto pôde o julgamento do deputado que foi o assediador. E isso também faz parte do leque de condições que a gente tem que dar às mulheres. Não basta só dar educação política, condições financeiras para disputar, mas você tem que transformar o ambiente político num ambiente saudável para em todo que você mundo. não tem Se assédio, não me engano, simplesmente. esse mesmo né? deputado ainda falou que ela estava ganhando fama com o caso, então que por isso estava É repercutindo claro, tanto. você nunca fingiu um assédio para ganhar fama? Não, mas Era no caso tudo que eu queria. No caso, teve gente, câmera, teve imagem, demais. né? É Não, muita. e eu falava muito isso na época, assim, não há um lugar em que a gente esteja segura, né? Porque no meio do plenário do legislativo do maior estado do país, todas as câmeras ligadas, um homem, colega de trabalho, tudo isso não é suficiente para constrangê-lo a fazer um negócio daquele. E demorou,
protelou e só foi julgado porque teve muita pressão, professor. Sim. O assunto não saía da mídia, se falou muito sobre isso, se cobrou muito uma punição que fosse exemplar, porque não é possível que isso aconteça e se deixe pra lá, sabe?